Chegamos à segunda aula da terceira etapa da jornada da transmutação. E na aula passada a gente viu como expandir a nossa consciência. Agora a gente vai entender o que restringe ela. Então é importante a gente entender que existem níveis de causa e efeito. E através desses níveis é como se cada um deles representasse a nossa visão de mundo. Conforme a gente vai expandindo, cada nível explica melhor, né, o funcionamento do nível atual, no caso aqui o nível 2, e explicando melhor também o funcionamento do nível anterior. Então a gente está nessa constante expansão para cada vez entender melhor como que tudo ao nosso redor funciona, como que a vida funciona, o significado, o sentido dela, e isso, por consequência, vai mudando a nós mesmos, né, a nossa própria identidade. Vamos analisar alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Imagina na época lá das grandes navegações. As pessoas, elas tinham um medo do Oceano Atlântico. Por que isso acontecia? Elas olhavam para aquele horizonte e todo mundo que tentava atravessar, nenhum barco voltava vivo, nenhum barco voltava intacto. Então eles, através da causa e efeito, concluíram que a Terra ela era plana. E qualquer um que ousasse enfrentar aquela verdade, ousasse atravessar aquele oceano, estaria sendo louco, estaria sendo maluco. Por quê? Eles chegaram ao consenso, né, de que se nenhum barco voltava vivo, era porque havia um grande penhasco onde os barcos caíam. Porém, depois de algum tempo, né, alguns exploradores começaram a perceber, isso durante a exploração ali da costa da África, que algumas aves, elas voltavam vindo da direção do Atlântico, né? Ou seja, vinham do Atlântico para a direção ali da Europa e da África. E eles começaram a deduzir, né, através da intuição, que, se tem ave voltando de lá é porque deve ter terra. Então, esse medo, né, essa verdade que foi criada de que a Terra é plana, talvez ela seja falsa. E aí, os exploradores mais corajosos, eles resolveram expandir a mente, né? Eles resolveram atravessar essa barreira do medo, essa barreira do desconhecido. Então, criaram, né, uma viagem onde tinham provisões melhores, barcos melhores, e assim, quando eles atravessaram, eles expandiram a sua própria consciência e expandiram a antiga verdade de que a Terra era plana, entendendo que agora a Terra, né, ela era redonda. Então, as pessoas, depois de expandirem a sua mente, né, num coletivo, né, depois que o primeiro foi lá e expandiu e mostrou para os outros que aquela era a verdade mais ampla, né, não a verdade absoluta, depois que fez isso, todas as pessoas que olhavam para o mesmo horizonte do Oceano Atlântico agora não possuíam medo, agora sentiam segurança, né? Então, olha como que o conhecimento da expansão de consciência, ele nos traz, né, uma vida muito melhor. Porque aquilo que às vezes a gente diz ter medo, nada mais é do que um pouco da nossa ignorância, né, do desconhecido que às vezes a gente tem o medo de enfrentar. Um segundo exemplo que a gente pode dar isso, sobre a expansão da consciência, né, e os níveis de causa e efeito, imagine uma criança. E essa criança, ela tá passeando, né, com a mãe dela em frente a uma loja de brinquedos. E ela fala: mãe, compra aquele brinquedo ali pra mim. E a mãe fala: então, filho, a mamãe tá sem dinheiro agora. Mas ele fala: não, mãe, é só você usar aquele negócio de plástico que você anda na sua bolsa. Ou seja, a criança, ela tá se referindo ao cartão, né, de crédito, cartão de débito. Porque no nível de entendimento dela, né, ou seja, no nível de maturidade da consciência da criança, através da causa e efeito, o que ela observa? Bom, meu pai e minha mãe, ele passa aquele negócio de plástico ali e, de uma forma mágica, né, eles compram as coisas. Então ela não entende que existe uma realidade maior nos bastidores. Ela não entende, né, que o cartão de débito ou de crédito ele só funciona porque ele tem um lastro financeiro, né, ele tem um saldo ali. Então digamos que essa criança, ela pegasse esse cartão escondido da mãe, do pai, e saísse comprando um monte de coisa, brinquedo, doce, bala, né, tudo que ela quisesse. Ia chegar um momento que esse cartão ele ia parar de funcionar. Aí essa criança ia falar assim: caraca, mas o que aconteceu? O cartão estava funcionando até agora, por que
por que acabou o efeito dele, né? Aí, digamos que na sua ignorância, ele fala assim, pô, mas, né, e isso, né, trazendo para o nosso contexto, poxa, mas a vida está sendo injusta, poxa, estava funcionando tão bem, por que agora não está funcionando? É porque está acontecendo esse problema comigo, né? Ou seja, então é a nossa ignorância por não ter uma compreensão maior ainda sobre como resolver aquela situação. Porém, um adulto que ele já tem um entendimento melhor e mais maduro sobre a realidade, ele vai olhar para o mesmo cartão, para o mesmo, né, cartão de crédito e de débito, e ele não vai interpretar da mesma forma que a criança. Ele vai usar com cautela, porque ele sabe que o cartão só funciona quando há, né, o dinheiro ou o saldo. Então, o que de fato limita a nossa visão de mundo? Isso acontece por causa das nossas emoções. Então é como se as emoções elas fossem esse campo elétrico, né? Essa cerca elétrica, essa barreira que impede que a gente atravesse o desconhecido, né? Que a gente conheça essa nova realidade. E essas emoções são as emoções do medo, a emoção da raiva, né? Então todas essas emoções elas nos impedem. E aí, todos os nossos problemas, através disso, eles ficam sem solução. Por isso que a maioria dos problemas que se repetem na nossa vida é como se a vida estivesse convidando a gente a expandir a nossa consciência. É como se ela estivesse convidando para a gente enxergar por um outro ângulo aquela situação. Porque pelo ângulo que a gente está vendo, a gente não está conseguindo solucionar. Né? Então, é como se a informação, né, a crença ou a percepção nova que expandiria o nosso conhecimento estivesse tentando entrar na nossa identidade, né, nas nossas crenças atuais, no nosso roteiro, só que ela não consegue. Por quê? Porque a gente está tomado da raiva e do medo. O medo do desconhecido, a raiva de que isso aqui está acontecendo, então é uma injustiça comigo, porque é culpa dele, né? Olha a vitimização trabalhando aí, impedindo que a gente, né, expanda a consciência. E aí a gente acaba, então, né, tomando essa grande descarga, esse grande choque emocional. Mas, então, o que impede a gente de realmente, né, atravessar esse campo de emoções? São os nossos julgamentos. E para que a gente entenda melhor como que a gente pratica esses julgamentos, vamos analisar a seguinte situação. Então, imagina aquela pessoa que chegou do trabalho estressada e ela se depara com a situação de, né, chegou ali, tá com uma grande louça para ela lavar. E para piorar a situação, ele já viu, né, a esposa dele dormindo. Então qual que é a interpretação, qual que é o ponto de vista que ele vai utilizar para interpretar essa situação toda aqui? Nossa, que preguiçosa, né? Deixou a louça toda para eu lavar. Ele vai levar para o lado pessoal. Ele vai partir para o julgamento, né? Para o seu lado racional da situação. Então, toda vez que a gente encontra algo que a gente começa a julgar, né? E aquilo ali traz um efeito negativo, traz uma emoção negativa para a gente, significa que a gente está limitando a nossa visão. Porém, olha só os outros ângulos que ele poderia utilizar, né? Olha as outras possibilidades que há dele enxergar essa situação. Pô, ele chegou do trabalho, ele estava cansado, né? E por causa do estresse do trabalho que ele teve essa explosão emocional. Mas será que a esposa dele realmente é uma responsável por não ter lavado a louça? Ou seja, ela podia estar passando mal, ela podia não estar se sentindo muito bem, por isso ela não lavou a louça, né? Ela podia simplesmente ter deixado a louça para lavar mais tarde. Então, olha como que a intuição ela é importante para a gente. Quando a gente está no modo de julgamento, é como se a gente olhasse para aquela situação ou para aquela verdade e colocasse um ponto final nela. Quando a gente coloca um ponto final, então a gente está dando, né, a nossa única interpretação possível para aquela história, para aquela situação. Porém, quando a gente utiliza a nossa intuição, a gente está trocando o ponto final por uma vírgula. Onde a gente, por um certo momento, né, por uma primeira impressão, a gente pode até falar assim, bom, beleza, isso aqui aconteceu, né, e eu estou interpretando assim, de que talvez a minha esposa, né, tenha me sacaneado e não tenha lavado a louça. Porém, se eu colocar uma vírgula, eu estou fazendo o quê? Eu estou me abrindo para que a minha consciência ela expanda. Ou seja, para que eu entenda por um outro ponto de vista. Para que uma outra percepção, uma outra crença, uma outra verdade me faça
enxergar essa mesma situação por um outro ângulo. E isso faça, então, com que aquele meu desentendimento, né, ele vire algo explicável, né, e plausível pra gente. Então isso significa que os julgamentos, o lado racional, ele é algo ruim? Ele é o nosso vilão da história? Não necessariamente, né? E por isso, vamos lembrar, então, a importância da razão e da intuição. Digamos que seja a primeira vez que você vai fazer um café na sua vida e você não sabe qual que é a fórmula, você não tem internet, você vai ter que descobrir por conta própria ali, através dos seus testes, né? Tentativa e erro. E aí, depois de várias tentativas, você, né, conseguiu fazer e adivinhar a fórmula do café. E aí você chegou ali e entendeu que para você fazer um café, você tem que botar 2 colheres de café e um pouquinho de água, e aí você tem sempre a sua fórmula, né, da sua xícara de café. Através disso, então, você vai criar uma informação que você está guardando lá no seu inconsciente, no seu roteiro. Como fazer café. Beleza? E aí, para que serve a razão? A razão serve para você replicar essa fórmula. Ou seja, a razão, ela repete todo aquele conhecimento que a gente já conhece. Então, toda vez que você quiser fazer o café de novo, depois de já ter descoberto a fórmula dele, é só você utilizar seu lado racional e replicar esse conhecimento aqui. Porém, vai chegar um momento que você, depois de 1 ano, tomou tanto café que você está enjoado de café, né? Então, olha aí aquele sentimento de vazio, aquele sentimento do problema se repetindo, né? A vida te convidando para você expandir a sua visão. Você fala assim, cara, mas o que eu vou tomar se não for café? Tudo que existe é só o café? Então, através da sua intuição, você vai começar a tentar expandir a sua mente. Bom, e se eu tentasse combinar café com suco de laranja? Será que dá bom? Aí você vai lá, tenta, não consegue, fica horrível. E se eu tentasse combinar café com suco de uva? Será que vai ficar bom? Também não deu certo. E se eu tentasse combinar café com leite e achocolatado? Opa! Aí você descobriu a fórmula do cappuccino. Aí você, né, expandiu a sua visão. Ou seja, com essa nova visão, agora você sabe fazer ainda o café e agora você sabe fazer um café mais elaborado. Você sabe combinar novos ingredientes àquela sua antiga fórmula, né? Então, assim, você expande a sua visão.